Vamos chamar o pastor Lucas? Pastor Lucas, não se ama! Não se ama! Rapaz, eu tô com duas entradas aqui. Tá Ah, entrando pelo. Eu vou sair do computador, porque eu quero que seja pelo celular. tá bom. Não, é só porque eu tô sem retorno. Mudaram o layout aqui do software, Ah, sim. e eu tô sem retorno e eu fico atrapalhado se eu não consigo ver o que tá saindo aí. Pois é, nós Tá estamos falando bom. de título. O título do senhor foi mudar de pastor para porta-voz do reino dos céus. Ah, é? Mudaram quando foi isso? Hoje? O senhor não recebeu a carta? Acho que não, não sei. Posso ter recebido, né? A carta. Porta-voz do céu? É, isso. Tá certo. Tá bom. Mas ó, esse do lado esquerdo aqui, ó, que eu vou ligar a câmera, ó. Esse aqui é do notebook, tá? Não deixa entrar isso, não. É só para mim dar retorno. Só vai entrar esse aqui, só esse aqui que eu apertei, então. Tá, Tem, isso. tem três Só para imagens do poder dar senhor retorno, aqui. porque mudaram o layout aqui do software. Eles mexem no Tá bom. software toda vez, e quando tá Tem bom, três eles. imagens, então eu peguei só o certo. Vai ficar só esse aqui. Tá bom. Obrigado. Fiz oração sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós o pastor Lucas, que ele vem agora falar os seus mistérios, os íntimos, as íntimas coisas do teu coração para nós. Que da boca dele sai agora, Pai, os teus desejos, as suas vontades, o Senhor vem enriquecer nossa alma, nosso coração, nos teus caminhos. Então, Pai, que o Senhor agora abençoe o pastor Lucas, que ele vem nos falar essas coisas lindas do teu coração para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, tá certo. Uma paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos, né? Eu aqui ainda não consigo acompanhar o chat, daí eu tenho que mudar aqui de tela, tá? Vocês me perdoam. Eu tenho que andar conforme as minhas limitações aqui, tá bom? Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu liguei o retorno no notebook, porque aqui na câmera não está dando para ver, mudaram aqui, os programadores mudaram aí um pouco da. Então, a gente se acostuma com um jeito, né? E eles mudam e você fica meio perdido, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui agora buscar a palavra do Senhor. Vou falar alguma coisa sobre o Jefté, né? Que é um rapaz que fez um voto precipitado, né? Então, Jefté, ele era um homem da tribo de Gileade, né? Aliás, de Gileade, na verdade, né? E, e o pai dele teve um romance, além da mulher, com uma prostituta e nasceu Jefté. E os irmãos dele expulsaram eles de casa para que ele não herdasse nada junto com os irmãos da família, né? E ele foi morar com o povo deixa eu ver aqui, da terra de Tobi, homens levianos que se juntaram a Jefté e saíram com ele. Bom, então surgiu um conflito nessa época. O povo de Israel estava lutando contra os povos de Efraim, né? Era na época dos juízes e Josué já tinha morrido, então estava tendo muito conflito interno, né? O inimigo conseguiu colocar conflito interno dentro das igrejas, né? No caso aqui é análogo, né? Dentro do povo de Israel. Bom, o que acontece? Chega uma certa altura que eles precisam de ajuda, e o Jefté se tornou um homem forte, um guerreiro forte, só que estava morando em outras terras, longe de Israel, né? E eles precisaram de um líder. E como ele tinha espírito de liderança, o Jefté, né? Ele foi lá para esse povo, e ele se destacou como um homem forte, guerreiro. Então, o povo de Israel foi atrás dele para fazê-lo guerrear, né? Para livrá-lo, como ele foi um dos juízes, né? E ele é citado no livro dos Hebreus pela fé que ele teve. Essa é uma das histórias mais estranhas que existe na Bíblia, né? Por causa do impacto que ela causa. Uma porque Jefté é filho de uma prostituta. Então, normalmente, você espera que um herói seja filho de uma família bem estruturada, decente, né? Como hoje a gente espera na sociedade. Ele era filho de uma prostituta. Mas Deus era com ele
porque Deus o tinha escolhido para quebrar, vamos dizer assim, as expectativas religiosas do povo, né? Para quebrar as expectativas religiosas do povo. Porque a religiosidade, ela cria uma justiça própria tão nociva que a pessoa, ao invés de ouvir a voz de Deus, ela ouve a própria voz. Ela ouve a si mesmo e não ouve a Deus. Ela não se submete e ela não se arrisca naquilo que Deus quer que ela se arrisque, né? Então, normalmente, quando você está muito apegado a uma religiosidade, você fica numa zona de conforto. Você não quer problemas, você quer só evitar, né? Você quer fazer todos os mandamentos, quer cumprir todos os mandamentos, quer fazer o seu devocional, quer orar, quer ir na igreja, quer voltar para casa, cuidar da sua casa, mas você quer evitar problemas. E, às vezes, Deus quer que você se arrisque. E, para se arriscar, você teria que, por exemplo, incomodar as trevas, anunciando a palavra, né? Às vezes, enfrentando uma situação, vendo uma injustiça que está aí ao seu lado, né? Perto, na sua vizinhança, e indo lá para incomodar as trevas e anunciar a palavra, né? Vendo que alguma coisa está errada, você colocaria ali a palavra de Deus para que fosse colocada no lugar certo. Mas tudo isso tem que ser feito pela direção de Deus, né? Não adianta você querer também ser um justiceiro, querer fazer coisas porque você acha que você é o cara certo e você tem todas as respostas. Também não adianta fazer assim. Mas a questão é que Jefté, né, ele conseguiu lutar contra os filhos de Amon, porque os filhos de Amon estavam fazendo uma acusação falsa contra Israel, dizendo que Israel tinha invadido as terras dele. Mas Israel só tinha invadido as terras que eram de herança, que Deus deu por herança. Porque houve, no Antigo Testamento, 7 raças malignas, que Deus as destituiu das suas terras, porque o próprio inimigo gerou essas raças, e Deus tinha dado essas terras para o seu povo, já desde Abraão, né? Já em tempos anteriores. Bom, teve uma contenda que começou lá com o cão sem Jafé, em que Cão invadiu as terras de Sem. Dali já começou o problema. Bom, o que aconteceu é que quando Deus manda Abraão para o Egito, aliás, Isaac e Jacó, né? Jacó, né? Foi para o Egito. Deus já tinha feito a promessa para Abraão e Isaac. Aquelas terras já tinham sido invadidas por Cão. E era para ser de herança, passar de Sem, né? Até chegar em Abraão, Isaac e Jacó. Era para seguir essa linha histórica. Mas porque Cão invadiu aquelas terras, então precisou haver uma reconquista através do povo de Israel que foi para o Egito. Então, muitas vezes, a gente tem uma promessa de Deus na nossa vida e o inimigo tomou a frente e tirou aquela promessa de você, e Deus vai fazer você fazer um percurso um pouco longo e diferente, e depois vai dar a condição de você lutar e recuperar aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Então, você precisa obedecer a Deus para entender qual é a promessa que Deus tem, para que você, retornando ao ponto que Deus quer colocar você, você conquiste a sua terra prometida, certo? Assim como o povo de Israel foi colocado no ponto de volta, né? De onde Abraão tinha saído lá, para poder reconquistar as terras que agora estavam invadidas por esses inimigos de Deus. Só que os Amon e Moabe são filhos descendentes lá do Ló. Eles não eram necessariamente inimigos de Deus, porque eles descendiam de Ló, né? Com as suas 2 filhas e tal. Uma teve um filho chamado Amon, outro Moabe. Eles não eram necessariamente inimigos de Deus, mas eles se contaminaram com as coisas daquele povo. Então, significa que existem pessoas
que não são necessariamente inimigas do povo de Deus e até... Oh, Jesus, caiu aqui. Pastor João, me socorre aqui que caiu. Estão me ouvindo de volta? Não, tá ouvindo, nós estamos ouvindo o senhor. Caiu só uns... Porque aqui sumiu a minha imagem, sumiu. Eu vou fazer o seguinte, vou desligar o computador, você vai ficar só com o celular, tá bom? Tá bom. Eu estou com o celular, porque aqui o computador parece que está dando um tiltzinho aí, e eu não quero prejudicar a pregação. E o computador está reiniciando toda hora, tá? Tá bom. Bom, vamos continuar. Desculpa aí, irmãos. Às vezes a nossa tecnologia aqui está dando... Parece que quer chover e começa a dar aqueles problemas. Bom, então, veja só. Nós vamos encontrar na nossa caminhada agora, como pessoas que vão sair para evangelizar, restaurar o reino de Deus, pessoas que têm uma linhagem que veio de Deus. Uma linhagem que veio da herança, né, que Deus prometeu. Porque, na verdade, Deus prometeu a herança para Abraão, mas Abraão era tão íntimo de Ló, que ele resolveu convidar o Ló para a conquista daquela terra. E aí deu toda essa confusão, né? Ou seja, no começo, parece que Abraão ele tinha uma certa imaturidade, porque era uma promessa só para ele. Então, a lição que muitos pregadores dizem que nós temos que tirar disso aí, é que quando Deus faz uma promessa para você, não inclua mais ninguém se Deus não mandar incluir, né? Então, parece que ele convidou Ló para acompanhá-lo, porque talvez ele precisava de uma pessoa forte, um apoio, né? E ele convidou sem consultar Deus. Talvez se ele tivesse consultado, a coisa até poderia ter sido melhor. Mas veja bem, eu já fiz várias vezes isso. Já tomei decisões antecipadas sem consultar Deus. E a gente tem que aprender a consultar, tem que aprender a depender de Deus. E tem que consultar o Senhor antes de qualquer decisão, qualquer tolicezinha que você vai fazer, até uma compra no supermercado, até mudar de lugar. Às vezes você está acostumado a comprar num lugar e vai mudar de lugar. Um posto de gasolina, você está acostumado a se abastecer e muda de posto de gasolina. Já aconteceu do meu carro falhar, né? Eu mudei de posto de gasolina. Então, ore a Deus sobre qualquer mudança que você tem que fazer na sua vida, por mínima que seja, não se preocupe. Deus se preocupa com as coisas pequenas também, né? Aliás, é nas coisas pequenas que ele vai observar você. Então, é muito bom você ter essa condição, porque quanto mais detalhes e mais coisas mínimas você colocar na presença de Deus e depender dele, maior será a sua fidelidade, a sua comunhão e o seu andar com Deus. Bom, então o que acontece? Esse povo começa a contender, acusando, né, o povo de Moab, de Amon, na verdade, né, dizendo que Israel tinha ultrapassado os limites, né, porque, por certo, ele sabia que Ló tinha herdado aquela terra, né, e só que a guerra dele não era com o... Era, aliás, deixa eu ver aqui. Isso. Então, a guerra, necessariamente, do povo de Israel não era com os filhos de Amon, mas houve essa contenda, né? E Jefté precisou livrar, né, o povo de Israel dos filhos de Amon. E eles não tinham força suficiente para guerrear, né? E aí Jefté faz um discurso histórico no capítulo 11 de Juízes, explicando que Israel não fez nada daquilo que eles estão acusando, né? Que eles tinham tomado as terras que eram por herança dos amorreus e não dos amonitas. Mas aí o que aconteceu? Aí Deus levanta Jefté para livrar daquela confusão lá com os filhos de Amon, certo? E aí ele disse assim, ele fez um voto, né? Aquilo que, saindo da porta de minha casa,
me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será, Senhor, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então, ele fez um voto precipitado de oferecer em holocausto qualquer coisa que saísse da porta da casa dele, em primeiro lugar. Podia ser o cachorro, né? Podia ser qualquer outro animal, mas ele morava com a filha única. E a coitadinha foi a que saiu, né? E ela saiu toda alegre para encontrar com o pai, e o pai tinha feito aquele voto meio estranho lá, né? Ele não enxergou que ele poderia estar fazendo um voto precipitado sobre uma situação que ele não tinha controle, né? Ele queria oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício grande, vamos dizer assim, né? Mas, gente, o maior sacrifício que a gente pode oferecer para Deus, o maior de todos, é o nosso próprio coração. É a vida inteira. Pegue a sua vida inteira e ofereça a Deus. Não tente fazer grandes sacrifícios, né? Oferecer fazendas, né? Gado, sei lá, automóveis para Deus, uma quantia imensa, né? É claro que Deus poderá aceitar, mas o maior de todos, aquele sacrifício mesmo que você vai deixar Deus contente, é a sua própria vida, seu próprio coração. E aqui, muito, nós temos falado sobre a questão do coração, né? Na live passada, nós falamos sobre os 3 níveis, né? Que você precisa sair do nível da carne, que é o nível da mente, dos pensamentos, dos sentimentos e pensamentos, e ir para o nível do espírito. Então, essa questão do coração, ela é uma questão trabalhosa, porque leva tempo, porque o desenvolvimento espiritual, ele não é assim, pá, do dia para a noite acendeu a lâmpada do espírito e agora você só anda no espírito e não faz obra da carne. Não é bem assim. Você tem momentos que você está no espírito, na carne, no espírito, na carne, tem vezes que você passa mais tempo no espírito do que na carne, e às vezes você passa mais tempo na carne e no espírito. Mas é um processo em que você não pode voltar para trás, não pode olhar para trás e não pode desanimar, mesmo que você esteja se sentindo fraco, né? Como ontem, hoje, eu estava me sentindo tão frio, tão apático, tão apagado, sem aquele fulgor do espírito. E eu pensei, não, eu não vou desanimar, né? Eu vou começar a olhar assim, ficar quietinha, mostrar que eu estou atento e buscar a voz de Deus. E uma coisa que acontece também, que eu vou mostrar para vocês agora, é que quando você faz muito esforço próprio, quando você para de fazer esforço próprio e descansa em Deus, você vê o cansaço que você causou em você mesmo. E a tendência é você ficar apático, cansado do seu próprio esforço. Então, eu também tive esse problema, né, de sempre querer me esforçar com as minhas forças e deixar de confiar em Deus. Então, você tem que ligar a chave da confiança, né, no seu coração. Não é fácil isso. No começo parece que essas palavras parece que não tem conexão, porque o importante quando você fala uma palavra é que a palavra tem conexão dentro de você, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo das palavras para você entender. Dívida. Falo dívida, todo mundo já sabe o que é, porque alguém já passou por uma dívida, né? Mágoa. Todo mundo sabe o que é mágoa. Amor. Aí tem vários níveis, né? Tem gente que conhece o amor em níveis mais intensos. E tem gente que conhece amor no nível de amizade, ou de pai e de mãe, né? Ou de marido e mulher. Então, já é uma palavra assim difícil de você acessar ela completamente. Paz. Paz é uma palavra que você também tem dificuldade de acessar, porque às vezes você tem paz financeira, mas não tem paz na família, às vezes tem paz na família, não tem financeiro. Então, a paz tem vários pontos. A paz total, que excede todo entendimento. Então, a confiança em Deus também é uma palavra que ela é código. Você precisa descobrir na consciência e no coração, que vai lá dentro do teu espírito, o que é essa confiança em Deus. Por quê? Porque você vai ser exercitado a confiar, a buscar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, também é um treinamento, e esse treinamento vem através do quê?
de uma vida de oração, de comunhão, de dedicar o seu dia já da hora que você acorda, né? Você já começa na presença de Deus, buscando a Deus, orando, se apresentando, né? Como o profeta João Batista uma vez falou aí, que ele falou que ele queria agradar a Deus. E Deus falou para ele: por que você não pergunta o que eu quero que você faça, em vez de você querer fazer as coisas para me agradar? Então, caiu aqui de novo. O senhor está ouvindo? Aí, voltou. O celular, ele está estranho. Ele tem hora que ele, some a tela. Eu vou ter que tirar da tomada, porque ele estava carregando. Vamos voltar aqui. Bom, vamos lá. Então, o profeta João Batista disse assim, bom, que ele ouviu que Deus queria que ele perguntasse, né, para o próprio Deus, que ele gostaria que fosse feito para agradar ele. Então, isso você pode fazer de manhã cedo. Você já acorda e pergunta para o Senhor o que o Senhor quer que eu faça, Senhor, nesse dia para te agradar. E fica atento, já fica ali atento, não, né? Vai fazendo as coisas que você precisa fazer, como eu levanto de manhã, faço café aqui, ponho a mesa e tal. Mas fica atento ali procurando uma direção de Deus para qualquer situação. Às vezes, a gente sente de orar e não sabe por que tem que orar, como várias vezes acontece comigo. Eu sinto de orar, eu tenho que orar. E eu coloco as coisas assim, né? Porque tem pessoas que elas já estão com a abertura tão espiritual que elas sentem a voz de Deus e já sabem que Deus está avisando elas de algo específico, e elas sabem. Às vezes são como eu, e fica meio perdido, né? Mas eu quero obedecer, então eu vou lá e oro. Aí eu sinto de orar de novo, oro. Oro quantas vezes eu sinto. Né? Como no dia do acidente do carro, uma saindo daqui orando, orei 2 vezes, a minha filha, pai, estou sentindo de orar. E aconteceu o acidente. Então, o que aconteceu? Poderia ter sido pior. Aquelas orações já diminuíram o efeito daquele acidente e promoveu uma outra situação, uma bênção, vamos dizer assim. O inimigo tentou destruir, mas Deus restaurou. Mas então, o que isso quer dizer no final das contas? Que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus para quando você receber o convite no teu coração de orar, você ouvir o que Deus quer que você ore. Né? Eu falo até por experiência própria para que eu também receba essa palavra para mim mesmo. E o que acontece? Essa comunhão ela tem que crescer, não pode diminuir. Mesmo que aconteça muitas reveses, né, muitas lutas na sua vida, mas Deus tem sempre que colocar você no estágio mais elevado por causa da sua perseverança. Então, a perseverança é que vai fazer você ir para o próximo estágio. Então, se você desanima, volta para trás, fica em confusão, se abate, aí você está perdendo o foco. Então, Deus não quer que você perca o foco. E outra coisa, muita coisa do nosso coração nós não resolvemos. Nós sabemos que estamos com aquele problema e nós entendemos que existe aquele problema, mas não adianta, você não resolve. Então, entrega para o Senhor e deixa o tempo correr. O tempo certo, a hora certa, ele muda a situação que te incomoda, aquela angústia, aquela tristeza, aquela decisão errada que você tomou e que às vezes vai trazer consequência e tal. Ele sabe o que vai fazer. Né? Não põe a tua mão, como já foi falado aqui, né? Deixa Deus tratar. Então, tira a tua mão. Então, nessa situação aqui, voltando ao texto, Jefté fez um voto precipitado, né? E ele teve que oferecer a filha dele. Mas você veja o que acontece, que a filha dele era uma menina tão temente a Deus que ela não ficou triste. Ela ficou chorando pela virgindade. Porque ela tinha um sonho de casar. Ela tinha um sonho de se casar, né? Porque ela fala assim que ia chorar a virgindade. Claro, uma mulher que vai chorar a virgindade é porque ela tinha um sonho de se casar. Então, por 4 dias, né, o povo de Israel adquiriu o costume de lamentar nas montanhas, né? As filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Capitulando os versos 40. Por que 4 dias? Porque 4 dias é o tempo da menstruação da mulher, né?
era quando ela se mostrava uma menina, né, que ainda não tinha casado. Então, foi nesse tempo aí que os israelitas, as filhas de Israel iam lá lamentar, né? Talvez essa lamentação também significasse que as pessoas não poderiam cometer esse erro de fazer votos precipitados para Deus, né? E depois tem que cumprir, né? E existe a lei dos votos, né, que está lá em Levítico. Se uma mulher faz um voto, aí pergunta para o marido, e o marido pode isentar ela daquele voto. Se é uma filha, faz um voto, pergunta para o pai pode isentar ela do voto. Do contrário, tem que cumprir. Então, existe em Salmos, um salmo que diz assim: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Né? Aí a palavra diz assim: aquele que jura, ainda que com dano, né, não volta atrás. Então, Jefté, ele cometeu esse voto aqui precipitado, mas ele não voltou atrás. Então, ele foi e cumpriu o voto dele, né? E a filha dele se salvou, né? Não é porque ela perdeu a vida aqui na Terra que ela perdeu a alma, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que quem perder a sua vida, achará. Quem tentar salvar, né, vai perder. Então, o perder nessa terra é o ganhar para Deus. Então, ela se salvou. E Jefté é mencionado como um herói da fé, né? Apesar desse voto tão terrível, né? Então, essa é uma das palavras mais difíceis assim de você pregar e de você ensinar para as pessoas sobre questões do coração que às vezes acontece, né? De situações que foram criadas por suas próprias palavras e que às vezes você vai ter que sofrer aquilo. Não tem mais como mudar. Então, você tem que confiar em Deus e colocar aquelas palavras que já foram ditas na presença de Deus, para que, havendo forma de cortar elas, como árvores que crescem, né? São sementes, as palavras são sementes, crescem como árvores. Havendo formas de cortar aquela árvore, você vai cortar. Se houver frutos, você vai queimar aqueles frutos, porque são frutos ruins. Deus vai permitir que uma luta, uma aflição, né, queime aqueles frutos ruins da sua plantação. E aí você vai também pedir para Deus ser mais prudente nas suas palavras e só fazer votos que você consiga cumprir, que sejam do coração de Deus, né? Porque até um tempo atrás, a igreja estava numa condição muito estranha, né? As pessoas hoje estão confusas na igreja porque nós passamos por um turbilhão de coisas estranhas dentro da igreja, muito estranhas. Você vê gente com sapateado, fazendo aviãozinho de águia, né? Fazendo assim movimentos assim, parece até do candomblé, da Umbanda, né? Então, as pessoas estão indo numa direção que não é a do Espírito Santo. E tem aquelas igrejas frias, né? Que não tem manifestação nenhuma, ninguém dá glória a Deus no banco, é todo mundo silencioso ali, só ouve a palavra, só canta aquele louvor e vai embora. São aqueles metódicos, né? Aqueles que têm medo de sair fora. E tem aqueles exagerados, né? Que trazem uma espiritualidade que não é a espiritualidade do evangelho, a espiritualidade de outras religiões, né? Do paganismo, para dentro da igreja. E isso perturbou muito a cabeça das pessoas. Hoje, muito cristão não sabe pesar a verdadeira situação do espírito, qual que ela é. Falta bons exemplos do espírito. Para que as pessoas falem, não, esse é um bom exemplo, esse é um mau exemplo, esse eu não posso seguir. Mau exemplo tem bastante. Mas tem que aparecer o bom. Porque quando aparece o bom, você tira o ruim. Então é isso que acontece, que às vezes as pessoas se precipitam, porque a mentalidade delas está no meio de uma confusão. E aí elas fazem votos, prometem para Deus coisas que às vezes elas têm que cumprir,
né? Ou às vezes Deus vai até permitir, dependendo da maneira como foi falado, o que foi falado, de que ela não precise fazer aquilo. Tá bom? Então, nessas questões do caminho do coração, que nós estamos sempre abordando aqui, nós temos que prestar atenção nessas palavras, para a gente semear palavras corretas, segundo o coração de Deus. Por isso que cada dia você precisa consultar o coração de Deus sobre coisas que você vai fazer naquele dia para agradar a Deus, e atitudes e decisões para agradar a Deus. Amém? Amém. Realmente, quando eu descobri aquela história, eu fiquei muito triste, assim, em ler aquilo. Muito triste da menina perder a vida daquela forma. É impressionante essa história na Bíblia. Tá? Meu querido, eu não sei se o João Batista teve a mesma experiência. Essa experiência foi minha. Há 3 anos atrás, eu estava imprimindo uns livros no cavalo aqui na igreja, 3 ou 4 anos atrás, e eu distribuindo para os irmãos esse livro, né? E aí foi quando eu recebi a mensagem do Senhor, falando, em vez de você tentar me agradar, pergunta para mim. Porque... então foi sua? Desculpa, eu... Pergunta para mim, eu levei o maior susto, eu estava no caminhar, conhecendo ele ainda, né? Eu falei, olha só, né? Em vez de você tentar me agradar, pergunta para mim. Glória a Deus. Eu gosto, sabe, desses puxão de orelha de Deus. Sim. Porque é melhor um puxão de orelha do que a indiferença, né? É um puxão de orelha com carinho, né, Mato? Com carinho. Né? Com carinho. Não é aquele de porque... Não, às vezes quando o cara é meio teimoso, vai um... Mas, assim, eu não gosto da indiferença, eu não gosto de ficar assim, alheio, sem saber se Deus está falando, se Deus não está falando, se eu estou agradando, se não estou agradando, né? Às vezes eu prefiro uma repreensão do que um silêncio absoluto, né? Pastor Lucas, eu não sei se o senhor sabe da história lá, queria perguntar para o senhor rapidinho aqui, se aquele, como é que é o nome dele em inglês, em português, Perfé, né? Se ele não cumprisse, podia ele não cumprir o voto dele? Tinha essa opção? Ele tinha essa opção ou não? Na época da lei não tinha opção, né? Sim. Mas eles tinham umas instruções sobre que votos deveria cumprir ou não, né? Normalmente, os votos que não era para cumprir, era mulher e filha. Mas quando era um homem, né? Pelo que eu entendo da lei até o momento, né, ele tinha que cumprir. Se ele votasse alguma coisa, tinha que cumprir. Então, porque aí uma maldição poderia ser muito, muito pesada sobre ele, sobre não cumprir, né? É claro, ele perdeu a filha não perdeu a alma, ele não se tornou um criminoso por isso, ele nem um homem perturbado por isso, mas ali ficou de lição, né? Ficou uma lição dura para nós durante o processo da história do povo, né? É que hoje também nós precisamos ter essa consciência de que muitas coisas aconteceram para que não acontecesse novamente. Como eu já falei aqui, as provações de Jó aconteceram para a gente não repetir elas. Essa provação de Jefté também, a de Davi também, né? Então, esses exemplos históricos são para uma vez e nunca mais, né? São duros, mas Deus, ele mostra com isso que mesmo que você pule fora como diz assim, imagine que você está num lugar que há a presença de Deus, mas você pule fora, Deus te agarra e te segura. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar tentando Deus e ir lá experimentando as coisas mais estúpidas que existem no mundo. Se você fizer isso, aí você já não está agradando a Deus mesmo. Então, a questão é assim, caso já tenha algo acontecido, né, Deus vai dar uma maneira de solucionar aquilo. Caso você já tenha falado algo muito pesado sobre as coisas da sua própria vida, você precisa trazer isso na presença de Deus para que Deus dê a resposta certa. Porque se você for tentar resolver, também você pode piorar. É verdade. Você vai piorar porque você vai querer consertar uma coisa que é espiritual. E a nossa alma humana não consegue consertar as coisas do espírito. É o espírito pelo espírito, né? Terminando aqui, nós temos aqui a Ana fazendo uma pergunta para o senhor. Segundo o que está acontecendo lá,
igual Abraão ia oferecer Isaac em holocausto, a palavra holocausto, só se a tradução estiver errada. Depois eu vejo. Se a tradução der interpretação para outra coisa, né? Aí eu trago aqui para vocês semana que vem. Eu vou até pesquisar. Mas segundo o holocausto, ela foi sacrificada como se fosse Isaac, né? Como Isaac deveria ter sido sacrificado e foi Jesus no lugar. Né? Então, Nossa, ela foi sacrificada. Incrível. É terrível. Né? E Abraão ia fazer isso. Mas não era mais para ninguém fazer mais, porque Deus já tinha feito o quê? A promessa de enviar Jesus, né? E esse é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Né? Ok, Certo? pastor. Uma oração, por favor, então, para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, nós estamos saindo de uma época muito complicada que a igreja passou. As igrejas tiveram tantos desvios e ainda estão se prolongando, se proliferando, muitos desvios, muitas perturbações na igreja. Naquelas igrejas que a gente chama de presencial, onde nós temos um templo, onde nós vamos lá no sábado, no domingo, muitos desses lugares estão se infestando de doutrinas erradas, de comunhões com espíritos enganadores. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos limpe, nos livre de todas essas contaminações, de tudo que nós passamos por esses momentos, onde que nós não sabíamos o que fazer e às vezes fizemos até votos e palavras precipitadas por causa de quê? De orientações erradas, de momentos de aflição ou de confusão, ou mesmo de setas do inimigo. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para nós encontrarmos em Ti um conserto para tudo que foi dito e foi falado de forma precipitada e que trouxe consequência para a nossa vida e que hoje nós está pesando o nosso coração. Que o Senhor venha tirar esse peso, nos aliviar, nos mostrar a Tua vontade perfeita e nos fazer totalmente submissos a Ti para que nós não venhamos mais a cometer esse tipo de imprudência. E possamos fazer aquilo que te agrada e não aquilo que nós queremos fazer para agradar a Deus. Porque o segredo é esse, é ouvir a tua voz e o teu coração para seguir essa inclinação do Espírito. E aí nós não estaremos errando. Porque qualquer outra inclinação, o inimigo pode se usar de uma emoção nossa para criar em nós uma palavra, Senhor, de voto imprudente, como foi esse. Contudo, sabemos que o Senhor nos livra, que o Senhor nos ama, por isso nós vemos uma extensão muito grande do teu amor. E mesmo sabendo que houve esse voto tão precipitado, o teu amor não falhou na vida de Jefté. O teu amor não falhou na vida da sua filha e o teu amor não vai falhar na nossa vida, mas que nós possamos ser sábios para não precisar passar por isso. Porque até mesmo o sacrifício que Abraão ia fazer no seu filho, o Senhor tirou. Ó Deus amado, nos limpa, nos purifica e traz o teu povo ao centro da tua vontade para que essas perturbações de doutrinas erradas, de coisas cruéis que foram ensinadas, sejam tiradas do nosso coração. Que o Senhor limpe o nosso coração de todas as coisas que são cruéis, Senhor, que são coisas, doutrinas humanas, que está interferindo ainda nas nossas decisões. Nos abençoa, nos guarda, nos limpa, nos purifica e tire de nós toda a sujeira, toda a imundícia da carne e tudo que nos separa da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amados, pedir uma oração sobre o Senhor, a sua casa? Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado para nós, tem nos edificado. Pedimos que agora o Senhor derramasse sobre a casa do pastor Lucas, sobre beleza, bênção, paz e alegria, Senhor. Que o inimigo não venha a mexer com o pastor Lucas com sentimentos e emoções, nem com leis, porque o inimigo gosta de fazer isso. Mas que o Senhor preencha sempre o coração dele, o coração da querida Leis, com grande paz, alegria e amor do Senhor, que todos venhamos a entender que o Senhor é amor, sempre será amor, um amor incondicional por nós. Mantém-nos firme em tua palavra, em teu caminho, ele venha terminar, então, essa corrida que o Senhor tem traçado para nós, com grande ousadia e alegria, Senhor. Muito obrigado, então, pela palavra aqui do pastor Lucas, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido.